Fala, galera! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu venho falar sobre os meus rematches, como já diz o nome do vídeo, né? E se ainda um, mais dois. Inclusive, no segundo eu estou neste momento, então até este vídeo chegar para vocês, com certeza eu já descobri. Já vou ter tido a conclusão se eu for pro Brasil, se eu conseguir uma outra família, e se eu conseguir outra família, onde que eu estou morando, né? Onde eu estarei morando, no caso. Mas até então não, porque é o meu primeiro dia online no rematch. Aguardem a cena dos próximos capítulos. Enquanto isso, eu vou falar sobre o primeiro, e depois eu conto por que eu entrei em segundo rematch também. Então, vamos lá. Como eu falei já no vídeo de rotina com as kids, aquele de adaptação aqui e tudo mais, meu primeiro mês não foi um mês fácil. O que eu esqueci de acrescentar naquele vídeo é que eu também terminei o meu namoro no primeiro mês, então realmente não foi um mês fácil. Mas assim, pra você que não deve ter visto aquele vídeo ainda, vou dar uma breve explicada. Minha adaptação aqui não foi muito fácil. Eu me adapto muito fácil às situações. Apesar de eu não gostar de algumas, eu consigo me adaptar fácil. Então, comida não foi um problema. Horário não foi um problema. O fato de ter 4 kids não foi um problema. O número não foi um problema. Porém, eles me estressaram demais. Demais. Assim, de eu não conseguir usar o banheiro em paz. De me flagrar. Opa! Tudo bom, tá falhando aqui. Me flagrarem em situações inusitadas, enfim, realmente tava longe de ter sido fácil. Mas assim, eu tava tentando, entendeu? E eu fazia além do meu trabalho. Então, assim, como eu não tava acostumada a morar numa casa suja ou bagunçada, eu ainda ajudava com a limpeza da casa. Então, eu limpava, eu varria, passava pano, tirava o lixo do banheiro deles. Eu lavava até louça que não era minha, inclusive de final de semana que eu não tinha trabalhado. Quando eu chegava na segunda-feira tinha uma pia de louça, eu ainda assim botava pra lavar e pra guardar depois. Enfim, fazia o que eu podia pra ajudar, porque eu sabia que ela era sozinha aqui. Tipo, ela não é uma single mom, mas é como se fosse, porque meu rosto só vem pra casa de final de semana. Então eu fazia o que eu podia pra ajudar, pra otimizar o tempo dela e a minha estadia aqui, porque eu não queria morar numa casa suja e eles não pagavam housekeeper. Ou seja, pra quem já assistiu outro vídeo, isso ficou meio repetitivo, mas galera, vamos pensar no próximo, né? E aí, eu tive uma situação aqui em relação a dirigir. Tipo, eu queria muito dirigir por aí, até porque eu não moro perto das coisas, eu moro... Tudo aqui você tem que fazer de carro, é tudo perto de carro, mas a pé não é acessível. E aí eu queria muito dirigir, só que eu não queria ser inconveniente. Assim, em momento algum ela tinha me oferecido o carro, e aí eu também não queria ser a pessoa que pedia pra pegar o carro dela, né? Até no Brasil eu ficava meio assim de pedir pra minha mãe. E aí, beleza. Das poucas vezes que ela me deixou dirigir, eu tive uma situação meio chata, que a gente tava saindo da escola das meninas, tava tudo certo até então, eu tinha estacionado até de ré, numa vaga, e aí a gente ia no banco, e ela me pediu pra fazer uma manobra, ela falou assim, vai pra esquerda. Só que essa manobra, ela não é, que eu saiba até então, ela não é permitida no Brasil. E aí, como eu não tinha entendido, eu ia fazer, tipo, um retorno, sabe? Só que não era pra eu fazer o retorno. Eu não vou nem tentar explicar pra vocês aqui, porque esse vídeo vai ficar longo. E eu realmente não sei como explicar pra vocês. Esperada, e ela traumatizou, e ela não queria mais me deixar dirigir. Só que ela não me falou isso, entendeu? Aconteceram outras míseras coisas também. Só que em momento algum ela falava pra mim, então eu achava que tava tudo bem. Quando eu completei 30 dias aqui, ela me chamou pra conversar e eu vi que a situação já tava, tipo, a gente tava num clima meio chato em casa, mas eu não sabia por quê. Eu pressinto algumas coisas, então assim, naquele dia eu fui pra um escritório pra eu tirar o meu CPF daqui, que é o Social. E chegando lá, a gente foi em silêncio o tempo todo no carro, ela me deixou lá. Eu podia ter ido dirigindo e voltado dirigindo, ela não precisava me levar e me buscar, até porque era um caminho de tipo 25, 30 minutos dirigindo.
E aí ela não ofereceu nem nada, beleza. Daí, chegando lá, tal, tava conversando com as meninas, explicando essa situação, que eu não tava contente com a situação. Falei o básico, né, pra não ficar reclamando e tal. E aí, até que do nada, a minha LCC pegou e perguntou pra mim: ah, você tá de carro? E eu falei: não. Eu fiz assim com essa cara: não. Aí ela falou assim: ah, eu falei assim: não, eu nunca dirijo. Ela: ah, mas você gostaria de dirigir? Aí eu falei assim: sim, com certeza. Ela: ah, entendi. Tá bom. Aí eu peguei e fui embora. Eu falei: ah, ela já tá aqui pra me buscar, beleza. Aí veio embora, aí naquele dia ela falou assim que ela precisava conversar comigo se eu não podia subir. As crianças estavam todas na escola, eu subi e aí ela começou a falar: olha, não tá funcionando, aí blá 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 blá. Até então eu achei que só seria uma conversa do tipo, vamos ver o que a gente pode fazer pra melhorar. E não, era um rematch. Eu tava no meu período, eu tava. É que aqui a gente fala período, eu tava de TPM. E aqui a minha TPM é diferente de quando era no Brasil. Mas eu vou falar disso no vídeo de como o intercâmbio mudou minha vida aqui. Até então mudou meu jeito. E eu comecei a chorar. Eu odeio chorar na frente das pessoas, mas naquele momento eu não me aguentei. Eu fiquei: mano, faz um mês que eu tô aqui, eu não tive tempo de conhecer nada. Tipo, não acredito que isso tá acontecendo. Aí eu tentava arrancar informações dela, do porquê que ela tava fazendo isso. E ela só falava que era por causa da direção, por causa de dirigir. E eu falei assim: mas eu só não pego o carro? Ela falou assim: ah, eu preciso de alguém, tipo, strong driver. Que basicamente é, tipo, alguém que tem uma direção forte, sabe? Que dirija confiantemente. É alguma coisa assim. E aí eu falei assim: viu, mas eu só não dirijo porque você não ofereceu o carro. E na mente dela, ela queria que eu pegasse o carro sem pedir, sem ela ter que oferecer, entendeu? Tipo, aqui eles querem que você adivinhe as coisas, entendeu? Eles não querem ficar falando tintim por tintim, te explicando. E aí eu tentei convencer ela eu tentei arrancar várias informações, porque na minha cabeça não era só aquilo que tava chateando ela, tal, tal, tal. E ela falou: não, eu gosto de você. Esse não é o problema, as crianças gostam de você, e blá, 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 blá. Mas no fundo eu sabia que não era só aquilo. Aí não consegui, aí tipo, fingi que eu tinha entendido que era só aquilo e ofereci soluções do tipo: eu posso ter aulas com uma outra pessoa de direção aqui, se você quiser. Eu tenho 3 horas durante 3 vezes na semana livres pra fazer isso. Porque ela tinha falado que ela não podia praticar comigo, porque ela não tem tempo. E realmente ela não tem. Tipo, de praticar comigo sem as crianças no carro. Quando eu cheguei aqui, o que eu não falei naquele outro vídeo de rotina, meu host ele não estava vindo pra casa nem nos finais de semana, porque ele estava na Califórnia a trabalho. E a Califórnia é do outro lado do país. E aí eu fiquei 1 mês e meio aqui sem nem conhecer ele. Ai, ó lá, já dei spoilers, viu, de que, né, aconteceu alguma coisa com relação ao rematch e eu fiquei. Anyway, ela tava irredutível, ela não queria de jeito nenhum cancelar o rematch. E até que eu falei: mano, eu não vou ficar me humilhando aqui. E falei: tá bom. Dessa vez eu fiquei, tipo, muito desesperada, porque eu não queria voltar pro Brasil. Eu não tava conformada, eu nunca tinha levado um pé na bunda. Eu nunca tinha sido demitida de emprego, então aquela sensação pra mim estava sendo muito nova. E eu ficava tipo: mano, sei lá, é terrível, sabe? Você se sente assim e tal. E aí eu peguei e comecei a mandar mensagem pra todas as minhas amigas aqui, que estavam espalhadas de Boston, Atlanta, Kansas, da cidade do lado, de Maryland, do Havaí, que eu tenho uma amiga no Havaí. Enfim, pra tudo quanto é gente, falando: gente, entrei no rematch e tal, comecei a explicar a situação. Falava que a mulher era louca, que pediu rematch do nada, por causa de direção, se ela quer, ela nem deixava eu dirigir e tal. E aí as meninas ficaram de me ajudar e tal. No dia seguinte eu fiquei online. Não, naquele dia eu mandei um e-mail pra minha LCC e ela não me respondeu. E aí no dia seguinte eu acordei, aí minha amiga falou assim: não, eu falei assim: ó, eu vou ligar pra minha LCC, vou esperar ela até a hora do almoço. Se ela não der sinal de vida, eu vou ligar pra ela. E aí eu liguei pra ela, ela não atendeu. Aí à tarde ela me mandou um e-mail falando que eu já tava online, que ela já tinha recebido o e-mail. Tipo, ela nem tentou fazer com que a minha roça mudasse de ideia, sabe? Esqueci de falar que a minha roça tinha falado que ela ia me dar o tempo que fosse necessário pra eu achar outra família, que ela queria que eu tivesse essa experiência, ela não queria que eu voltasse pro meu Brasil, pro meu país, se eu não quisesse. Enfim, aí eu fiquei mais tranquila. E aí ela pegou e
Minha LCC, tipo, falou que eu já tava online e tal, não sei o que, as famílias iam começar a me contatar e que era pra eu continuar conversando com ela. Eu fiquei muito possessa, porque ela nem tentou intermediar a situação. Ela simplesmente aceitou, porque quando a au pair pede o rematch, em tão pouco tempo, eles falam pra ela tentar por 6 semanas. Mas se a família pede o rematch, eles aceitam na hora sem nem perguntar como que a au pair tá. Essa é uma realidade. E aí, eu tava conversando com a minha amiga, a Tamires, e ela falou assim, viu, vê se ela não vai colocar no seu perfil, porque quando você tem o rematch, a família tem que fazer tipo uma resenha no perfil do porquê que vocês entraram em rematch para que as próximas famílias vejam o motivo. E ela falou assim, não deixa ela colocar no seu perfil que você não é strong driver, porque isso vai afastar muitas famílias do seu perfil, porque aqui quase todo mundo precisa que você dirija as crianças. É uma parte muito importante. E aí eu fui lá, subi na hora do jantar, já tinha passado um pouco mais de 24 horas que ela tinha pedido o rematch. E eu falei assim, viu, eu só queria saber se tem como você não colocar no meu perfil que eu não sou strong driver, porque você mesma já falou pra mim que você não tem tempo de praticar comigo, então não é uma culpa minha. Daí ela pegou e tava numa chamada de vídeo com o marido dela. Daí ela pegou e falou assim, não, então, eu queria conversar com você mais tarde e tal. Isso era tipo umas 5 horas da tarde. Pra gente ir dirigir amanhã. Aí eu fiquei assim, pensando, aqueles 30 segundos que passam super rápido, né? Tipo, pra que dirigir amanhã se ela já cancelou, já pediu rematch, né? Não tem sentido, ela tá querendo me treinar pra outra família. E eu fiquei com aquela cara, tipo assim, né? Tipo, do que você tá falando? E ela, então, não sei o que. Eu falei assim, você tá pensando em cancelar o rematch? Aí ela falou assim, não cancelar por enquanto. Tipo, suspender por um tempo e tal. E a gente tentar você dirigindo. Porque eu realmente gosto de você, eu não tenho nada contra você. E eu entendo que eu não tenho tempo, mas aí ó, eu conversei com a minha amiga daqui. Eu vou deixar as crianças por 2 horinhas com ela ali. E aí eu saio pra dirigir com você amanhã. Falei, tá bom. Mesmo que seja suspender, você liga pra Terry, que é a minha LCC. Você conversa com ela e pede pra ela pausar o meu tempo, porque meu tempo já tá correndo, eu já tô online. E dela, o quê? Você já tá online? Eu nem recebi informação nenhuma. Eu falei, sim, estou online. E outra, eu só tenho 2 semanas pra encontrar a família aqui. E isso não é tempo suficiente, porque eu levei 3 meses pra achar vocês. E aí ela pegou e falou assim, quê? 2 semanas? Não é possível. Eu não tenho como treinar outra pessoa em 2 semanas, porque quando eu cheguei aqui, que meu rosto não tava aqui, a amiga dela de Ohio teve que vir aqui pra ela ficar junto comigo com as crianças. Porque quando você chega no país, você não pode trabalhar. Até você chega na quarta-feira, você só pode começar a trabalhar no domingo. Você tem que ficar uns 3 dias só assistindo a rotina e tal, e se estabilizando. E aí, dessa vez ela não tinha ninguém, né? E aí eu falei assim, exatamente, 2 semanas. E ela não sabia que funcionava dessa forma. Enfim, acho que isso foi um dos fatores dela ter cancelado o rematch. Acredito eu hoje em dia. No fim das contas, a gente conversou naquele dia por 5 horas. E um dos fatores de a gente não estar dando certo era porque não tinha comunicação. Só que não era por falta da minha parte. Não querendo tirar o meu corpo de jogo. Eu tinha feito algumas coisas erradas, que ela julga errada. Eu até concordei com ela, mas assim, coisa leve. Só que, tipo, que eu não tinha como fazer diferente se ela não me falasse o que eu tava fazendo de errado, entendeu? Eu não tenho como adivinhar. E eu falei exatamente pra ela, eu falei, você tem que conversar comigo, você tem que falar pra mim, viu? Não faz isso, ou não faz aquilo, ou faz desse jeito, a gente pode fazer diferente. Eu falei assim, eu não posso. Da sua cabeça você tava me dando uma nova chance, mas eu não sabia nem que tinha alguma coisa de errado, entendeu? É insano, gente. Meu rematch foi ridículo, o primeiro rematch. E aí ela concordou comigo, então ela falou, eu não gosto de deixar as pessoas chateadas, de ficar reclamando. Eu falei assim, mas é o meu trabalho e eu não vou saber se você não me falar. E ela falou, tudo bem. Estávamos de acordo, acreditei eu. Passou o meu primeiro rematch. No primeiro mês eu fiquei em choque os 30 dias de fazer qualquer coisa errada e de ela não me falar e eu entrar em rematch de novo. Eu tava muito preocupada porque eu não tinha meu drive license, o meu inglês não era lá aquelas coisas. E, né? Enfim, passou, quando chegou os 60, deu os 60 dias que ela não pediu rematch nem nada, eu relaxei, né, voltei, achando que estava tudo bem. Passou, chegou os 90 dias, e aí meu rosto, já tinha conhecido meu rosto e tal, e aí ela foi pra Ohio. Eu vi que o clima tava meio estranho na casa, igual eu senti daquela primeira vez, aí eu fiquei tipo, tem alguma coisa errada, velho. Eu vou conversar com eles. Acabou que ele foi mais rápido. E aí ela foi pro Ohio pra ajudar a mãe dela, que a mãe dela tinha feito uma cirurgia. Ela foi ficar uns dias lá e o meu rosto ia ficar aqui comigo. E era a primeira vez que meu rosto tava ficando aqui comigo. Tipo, a primeira semana
Na verdade era a segunda, mas era a primeira vez que a gente ia ficar sozinho. E aí, com as crianças. E aí, ele, no primeiro dia, já me chamou pra conversar e falou assim, olha, à noite eu preciso conversar com você. Aí eu falei, já entrei em choque, né? Eu falei, vai pedir remédio de novo, mano. Aí, quando chegou a noite, ele me veio com uma lista, um caderno, assim, com todas as coisas. Eu falei, mano, ele não pode ter tanta coisa pra reclamar de mim, porque é a primeira vez que a gente tá junto na casa por tanto tempo. E dito e feito, ela em um momento chegou, ela tinha várias coisas que ela não tava gostando do que eu tava fazendo. Só que em momento algum ela pegou e falou pra mim, entendeu? Ela pegou e foi falar pra ele falar pra mim. E, mano, eu fiquei, não é possível, velho, que isso tá acontecendo de novo. Que ela não aprendeu nada da primeira vez. E aí eu fiquei escutando ele foi super fofo. Ele pegou e perguntou pra mim, começou perguntando pra mim como que tava sendo meus 3 meses. E pra variar, eu estava de TPM de novo. E aí eu tava emotiva e eu comecei a chorar. Eu falei assim, não, eu tô bem e tal, é só que às vezes eu sinto falta de alguém pra conversar, sabe? Porque eu moro numa casa e eu não falo com ninguém da casa aqui, porque ninguém fala comigo, entendeu? Tipo, eu tenho a Ana, tenho meus amigos, tipo assim, conhecidos, colegas, tenho, mas não é a mesma coisa, sabe? Tipo, eles não estão aqui comigo 24 horas. Então eu basicamente passo meu tempo todo aqui com as crianças, conversando com as crianças, chega à noite que eu quero, sei lá, trocar uma ideia, mesmo que seja sobre as crianças, ninguém aqui tá apto a conversar. Aí meu rosto não, pegou e falou que ele mora na Carolina do Norte. Aí ele falou que a hora que eu quisesse, que eu sentisse que eu precisava conversar, eu podia ligar pra ele a hora que fosse, porque ele literalmente não tinha nada pra fazer lá enquanto ele não estava trabalhando e que ele entendia como era ficar longe de casa, longe da família, que a gente poderia ter uns pensamentos meio na bad e que a gente poderia trocar umas ideias. Me passou o site de como de meditação, algumas dicas pra fazer exercício. A gente começou a trocar umas ideias sobre dieta e tal, foi super bacana. Mas ainda assim eu fiquei muito possessa de ele estar repassando as reclamações dela. Porque no mínimo ela tinha que ser mulher o suficiente de olhar pra minha cara e falar o que ela não tá gostando, gente. Porque, né? Enfim. E aí, a gente sempre tem uma coisa pra reclamar, mas eu também não falei nada, não era nada tipo, nossa, que eu não poderia conviver. Teve uma situação com relação à salada que ela me falou e eu fiquei pasma. Enfim, não veio ao caso, que ela me tratou meio mal. Mas eu fiquei tipo assim, passou, né? Tal, foi. E aí nesse dia eu reclamei pra ele já. Falei assim, ó, já que ela tá falando isso e tal, tem como vocês começarem a comprar minha comida, porque quando eu cheguei aqui na primeira semana ela falou que eu podia escolher até $20. E eu entendo que vocês não têm dinheiro. Eu comecei a comprar com meu próprio dinheiro pra ajudar vocês, mas o programa não é isso, né? Tipo, eu não tenho que comprar minha própria comida. E ele não, claro, sei o que, ele ficou mó sem graça e tal. E aí começaram a comprar a comida. Não que eu queria coisas específicas, mas como eu já falei em outro vídeo, eu preciso comer saudável porque eu engordo muito fácil. Passou essa parte, achei que estávamos conversando, agora passou mais um mês, o que aconteceu? Ela não fala comigo. Tipo assim, ela fala um oi de vez em quando, aí num dia eu sou Sam, quando eles querem alguma coisa, no outro dia eu sou Samantha, entendeu? Samantha, né? E aí num dia olha na sua cara, no outro dia olha na sua cara, num dia tá sorrindo. Não, gente, que todo mundo tem seus dias ruins, todo mundo tem seus dias bons, mas o mínimo que você tem que ser é educado. Não tem que a pessoa não chega, não te fala um bom dia, não te fala um oi, não te fala um tchau, só fala, tipo, a conversa que se resumia a você colocou tal coisa na lancheira, ou você pegou o caderno, você isso, você aquilo, ó, amanhã você vai trabalhar, ó, agora você tá off, sabe? Era basicamente isso. E esse mês meu rosto tá ficando em casa, porque ele fez uma operação no ombro, e aí ele tá se recuperando, mas ele tá assim, tecnicamente ele tá aqui, mas é como se ele não estivesse aqui. Eu deveria estar trabalhando como se ele não estivesse aqui, porque ele não pode fazer nada. E aí, essa semana eu conversei com a minha amiga, uma amiga do Brasil muito, muito querida. Ela veio perguntar como é que eu tava. E ela tem um negócio, cara, que ela me faz falar tudo, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa meio... Eu era discreta, né? Tipo, eu não gosto de ficar reclamando da minha vida, nem nada do tipo. Até porque eu acho que quando você fala, você dá a liberdade da pessoa falar da sua vida. Não falar pra outras pessoas, mas falar o que quer. Então eu sempre procurei evitar. Mas com ela não funciona assim. E ela super me apoia. E aí eu contei pra ela como o que tava acontecendo, a situação, como que eu tava me sentindo, que eu tinha vontade de chorar. Muito, 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 sabe? E que eu tava meio sentimental. E aí ela pegou. Nossa, até ridículo, né? Eu me sinto ridícula falando que eu estava sentimental. Porque eu nunca fui assim. Tá focando esse negócio. Tá meio difícil. E aí, nossa, gente, esse vídeo tá longo, né? Eu sempre falo isso, esse vídeo tá longo, mas
É a história de 2 roommates. Enfim, aí eu falei pra ela falou, olha, como que funciona pra você voltar antes do tempo? Eu falei, olha, não é uma opção, eu não sou uma pessoa que desiste, eu não posso conviver com isso, sabe? Eu voltar pro Brasil antes do tempo e pensar, depois de um tempo, nossa, eu desisti. Ela falou, mas você não pode escolher outra família? Aí eu falei assim, olha, até tem o processo de rematch, mas é aquela coisa, né? Eu tenho 2 semanas pra encontrar outra família, se eu não encontrar outra família, eu tenho que voltar pro Brasil. E até então eu tava num problema com isso, sabe? Tipo, né? Enfim, e aí ela falou assim, vai dar tudo certo, fica calma e tal. E aí eu fiquei. Passaram-se 2 dias, até que chegou o dia de ontem. E... Foi ontem? Foi ontem. Aí eu já tô perdida no tempo. E aí eu acordei pra trabalhar, tal, subi. E aí eu já tinha 2 kids, 2 de 4, né? Acordadas. E aí eu comecei, vai lá, troca sua roupa. E aí a gente vai tomar o café da manhã. E aconteceu de tudo naquele café da manhã. Então, assim, em 1 hora... em 1 hora que eu estava trabalhando... Eu praticamente só trabalho 1 hora, assim, na parte... Né, antes das crianças irem pra escola. Caiu o mundo aqui. Então, assim, as crianças... Uma criança tinha trocado de roupa, foi tomar um café, derrubou o suco, ela não queria trocar roupa depois. O outro acordou virado no giraia, ele não queria sair do quarto, então ele se trancou no escuro e aí ali no cantinho ele ficou. Ele não queria tomar café, ele não queria trocar de roupa, ele não queria fazer nada e chorava. A outra tava de boinha, tomando café dela, já tava de roupa trocada. Daí ela tava colocando o sapato. E todos os dias, juro, faz 3 meses que ela tem esse sapato. É um sapato, tipo, de cano alto. E ela gosta de usar ele todo dia. E todo dia a gente tem problema com isso. No começo era porque ela não conseguia colocar sozinha. E aí ajudar ela também era difícil. E aí depois era porque a meia não tava machucando. E aí não quer trocar de meia, não quer trocar de sapato. E foi exatamente isso que aconteceu ontem. E aí ela ficou 30 minutos para trocar um sapato. Ela não tinha penteado o cabelo. Tava na hora de ir pra escola. Ela não tinha penteado o cabelo, ela não tinha tomado café. Ela começou a chorar, berrar, que ela queria tomar café. Ela não queria tomar café no carro, ela queria tomar o café na mesa. E aí a minha rosto começou a ficar louca de estresse, porque a minha rosto é estressada. E aí meu rosto, diferente da minha rosto, ele levanta, ele começa a ajudar, ele não fala nada, ele não grita, ele fica calmo, ele tenta entender as crianças e tudo mais. É muito difícil você manter a calma. Eu, particularmente, eu não conseguia antes. Agora eu determinei que eu não vou gritar, eu não vou me estressar, porque isso é aquela coisa, né? Você se estressar com outra pessoa e ficar, sabe, esbravejando, é aquela coisa de você tomar um pote de veneno e esperar que a outra pessoa morra, né? Não tá fazendo mal pra pessoa, tá fazendo mal pra você. Então eu determinei que eu não ia mais fazer isso, então eu tava super respirando fundo, com cara feia, mas respirando fundo e tal. E aí eu tava atrasada e eu odeio, quem me conhece vai até rir dessa parte, porque é muito verdade, eu odeio atraso, eu odeio ser atrasada. E eu tava atrasada pra levar as crianças pra escola, e aí a minha host começou a fazer o quê? Jogar indiretinha lá do quarto, entendeu? Ela nem tava ajudando a gente e começou a dar showzinho no quarto. E aquilo, velho, subiu no meu sangue, assim, num nível que eu simplesmente olhei e falei, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais, não posso. E aí eu peguei e terminei, ela começou a falar, tipo, ela falou do gás, que tipo, ela só precisava de alguém que falasse quando o gás do carro tá acabando, que só tinha 6 milhas e blá blá blá. Primeiro que ela não tava usando aquele carro, ela tava usando outro a semana inteira. Ela não ia levar as crianças na escola com aquele carro, não sei por que ela tava falando aquilo, por que ela tava preocupada. E depois ela veio falar alguma coisa de compaixão e eu fiquei tipo, tá de palhaçada com a minha cara, velho. Porque eu entendi o que ela tava falando, ela tava falando da louça, porque meu rosto tá com a pata quebrada, com o braço quebrado. E ele não pode ficar lavando louça. Só que eu tive uma situação assim, como eu falei, eu sempre fazia mais do que era o meu serviço. Eu sempre limpava a casa e ajudava com a louça. Até eu começar, depois de 3, 4 vezes que eu nunca deixava, nunca não, né? Quase nunca deixava nada lá. E aí, vez ou outra, eles só deixavam um copo, eles pegavam, lavavam a louça deles e deixavam meu copo lá. E aí eu ficava muito possessa com isso, sabe? Porque eu tava sempre ajudando. E da última vez que isso aconteceu, foi umas 2, 3 semanas atrás, eu coloquei um copo de café, mas não era nem pra eles lavarem, né? Porque eu realmente esqueci lá. Eu coloquei o copo pra pegar a tesoura e depois que eu pegasse a tesoura, eu ia lavar o copo. Só que tinha tanta bagunça ali que eu nem percebi que que eu tinha deixado o copo ali. Eu esqueci o copo ali. E aí 2 dias depois, quando eu voltei, meu copo tava sujo lá ainda e a louça deles na dishwasher.
E aí eu fiquei muito possessa. E eu falei, nunca mais eu lavo uma louça deles. E por uma semana eu lavei louça na mão, sequei e guardei na hora. Assim, minhas crianças acabavam de comer, eu já limpava e já guardava. Na frente deles. Não fazia questão nem de esconder. Tipo, fingir que eu ia colocar na dishwasher depois. E a louça deles começava a ficar lá, acumular, até alguém tomar uma atitude. Que foi mais ou menos uns 3 dias depois. A louça ficou lá, durante 3 dias. E aí, beleza. E eu sabia que ela tava falando de compaixão em relação a isso. E meu rosto tentando fazer ela amenizar a situação. Falando, não, que não sei o que, não, fica quieta, não. Tipo, tá, entendi, amor, a gente conversa mais tarde e tal. Tipo, pra eu não escutar, só que ali já tinha sido a gota d'água pra mim. Aí ela pegou e falou assim, leva as menores que eu levo os mais velhos depois, que elas já deviam estar na escola. Aí levei as menores, aí elas começaram a querer tirar com a minha cara uma brincadeira que elas fazem todos os dias, só que naquele momento eu não tava pra aquilo, e aí eu acabei sendo um pouco grossa com elas. E aí naquele momento eu percebi que elas são crianças e eu não deveria estar descontando nelas, apesar de elas serem os problemas também, mas eu não estava desistindo por causa delas. E aí eu voltei pra casa decidida a pedir rematch. E aí eu cheguei, a minha rosto já não tava mais aqui, mas o meu rosto tava, e eu chamei ele pra fora do quarto e eu falei assim, olha, ele nem tchum, ele ficou, não, o que você quer falar? Eu sinto que a gente precisa conversar. E aí ele deu uma estalada assim nos olhos e ele pegou e falou, eu falei assim, olha, eu não posso mais fazer isso. Naquele momento eu desabei. Dessa vez eu não estava de TPM, não estou de TPM, mas eu não aguentei, eu tava muito nervosa. E aí eu peguei e falei, eu não posso mais fazer isso. E ele ficou tipo, isso o quê? Aí eu fiz assim um gesto, tipo, pra casa, assim, e eu fiquei assim, isso, eu não posso mais viver desse jeito. E ele falou, do que você tá falando? E aí eu peguei e comecei a falar, falei, eu não posso viver com uma pessoa que não tem a capacidade de olhar na minha cara e falar as coisas que ela quer e o que ela não quer, o que ela gosta e o que ela não gosta, relacionado a mim. Eu falei assim, as suas crianças são crianças difíceis, mas eu não tô reclamando deles, eu já acostumei com o estresse do dia a dia com relação a eles, eu já aprendi a lidar com eles, eles já aprenderam a me escutar. Mas assim, não dá pra viver com uma pessoa que acha que... Mano, a gente não é... Eu falei pra ele, a gente não é adolescente, sabe? De ficar jogando indiretinha, de ficar passando recado por outra pessoa, sabe? Eu falei, eu não quero viver assim. Eu falei assim, você conhece a mulher que você tem? Aí ele começou a ficar meio assim dele, não, eu amo a minha mulher. Eu falei, cara, relaxa, eu não tô querendo... Muito pelo contrário, eu admiro vocês, o relacionamento de vocês, mas eu não posso mais conviver com ela dessa forma. E aí ele... Eu falei assim, eu não tô louca, né? Por aquele momento eu fiquei meio na dúvida. Eu falei assim, eu não tô sendo egoísta, né? Ele falou assim, olha, o que eu posso dizer pra você, eu não convivi muito tempo com vocês duas ao mesmo tempo. Mas eu entendo o que você tá falando, você tá certa sim, ela, nessa parte dela não conversar com você, ela deveria conversar mais com você. Cara, a mulher não sabe nem que eu não falo com a minha mãe já tem uma semana. Não sabe, ela não pergunta como que tá minha vida no Brasil, ela não pergunta como que tá minha vida aqui, ela não pergunta se eu tô bem, ela não pergunta se eu preciso de alguma coisa, ela não conversa comigo. Só que assim, é aquela coisa assim, eu posso viver com isso. Eu já vivi 2 meses sem falar com a minha mãe, morando na mesma casa que ela, e olha que eu precisava dela. E eu dava meu jeito, mas eu tinha 12 anos. A questão é que aqui eles não decidem se eu sou parte da família ou se eu sou só a empregada, entendeu? E isso me deixa confusa, porque você não sabe com quem, a hora que você pode conversar, na hora que você pode contar. Aí eu falei pra ele, e ele falou assim, como que a gente pode resolver isso? Eu falei, rematch. Aí ele ficou chocado, porque ele não tava esperando por isso. E o que é engraçado, porque eu já tinha pensado assim, tipo, quando eu chegar lá e falar que eu quero rematch, eles vão falar que eles também querem, entendeu? E aí ele falou assim, eu sinto muito, a gente gostaria que você ficasse, mas se você acha que você não pode aguentar mais, desculpa, todo calmo. E aí eu fiquei mó sem graça. Mas... Enfim, a gente conversou mais um pouco e tal. E ele falou assim, mas você tem que falar isso na cara dela. E eu fiquei assim, sabe, ele ficou falando toda hora, você tem que falar pra ela, você tem que falar pra ela e tal. A gente vai marcar uma reunião, tipo, à noite e vai falar com ela. E eu falei assim, olha, tudo bem, eu posso falar pra ela, mas eu tô falando com você porque eu não posso ficar me sentindo do jeito que eu tô me sentindo agora de manhã. Não posso trabalhar assim o dia inteiro. Eu falei, eu precisava desabafar com alguém. E eu não queria ficar falando pra outra pessoa, entendeu? E aí ele pegou e falou assim, não, entendo, realmente. Eu falei assim, você falou que eu podia conversar com você. Ele falou, não, realmente e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Mas você tem que falar com ela. Você tem que falar pra ela como você se sente. Naquele momento eu não sabia se ele só tava querendo fugir de confronto ou se ele tava, como que fala? Querendo fazer com que ela entendesse que ela precisava mudar, entendeu? Enfim, porque ele falou assim, vai ser diferente de eu falar pra ela do que você falar pra ela. Eu falei, tá bom. Ele falou, à noite a gente vai conversar. Eu falei, tá bom. Aí ele foi pra fora, tal, voltou. Tipo, depois com as crianças à tarde, depois de horas. Ele tava me tratando super bem, super de boa, me chamando de Sam.
Aí ele voltou e falou assim, viu, a gente vai receber umas pessoas pra brincar com as crianças hoje à noite, mas depois que eles forem embora a gente conversa. Falei, tá bom. Mano, quem fala que americano é pontual, nunca conheceu a minha host family. Nunca. Porque eles nunca são pontuais, eles estão sempre atrasados. E aí, beleza. Aí eu tava aqui meio injuriada, sabe? Dentro do quarto, trancada. Tava tendo tipo uma festa no andar de cima. E eu aqui trancada, eu morrendo de fome. Falei, Ana, sei lá, vamos fazer alguma coisa. Ela falou, ah, vem pra cá. Eu falei, tô indo. Passei no McDonald's, tal, que eu já tava evitando, porque eu tava de dieta, né? Já era dieta. Daí passei no McDonald's, comprei alguma coisa rápida pra comer e fui pra casa da Ana. Foi o tempo de eu chegar lá, deu tipo, juro pra você, uns 40 minutos. Ele me mandou uma mensagem falando que ia conversar hoje de manhã, porque depois que deixasse as crianças na escola. Não tava nem na hora deles irem dormir, tanto é que quando eu cheguei 10h30 da noite aqui, eles estavam assistindo na sala. Eu falei, Ana, o que eles pensam? Que eles vão... que eu vou mudar de ideia depois que eu dormir? Que isso foi um impulso? Anyway, esqueci de falar que ontem, quando ela chegou em casa, ela nem olhou na minha cara. E ela já sabia do rematch, porque eles contam umas coisas pro outro assim na hora, né? Já manda mensagem. E aí, beleza. Daí, hoje ela também nem olhou pra minha cara, ninguém nem falou nada, assim, na hora que eu subi pra conversar. Só que eu acordei com uma ligação da minha LCC falando que ela já tinha passado um e-mail pra minha LCC contando que eu tinha pedido rematch. Só que dessa vez minha LCC queria saber o porquê que eu pedi rematch. E aí eu contei pra ela, ela falou que essa não é a melhor época do ano pra fazer isso. Que eu tô perto das festas de Natal. Não sei quando esse vídeo vai no ar, mas eu tô perto das festas de Natal. Na verdade, falta tipo uns 15 dias. Falta 15 dias mais ou menos. E ela falou pra ver se eu tenho alguma amiga que possa me abrigar aqui, o que não é o caso, né? Até porque não depende da amiga, depende da família que tá hospedando as amigas. Mas dessa vez, ao contrário da primeira vez, eu não tô desesperada. Faz 3 meses que ela pediu o rematch da primeira vez. E eu amadureci muito nesse tempo. E hoje eu tô tão mais calma que eu tô aceitando o que vier. Então, assim, se eu tiver que voltar pro Brasil, apesar de eu não estar sentindo falta, nossa, eu quero voltar, queria tanto voltar pro Brasil. Não tô desse jeito, mas se eu voltar, eu vou estar feliz. Se eu achar outra família aqui, eu acredito que eu vou estar feliz. Eu creio que se eu achar outra família aqui, se eu tiver que ficar aqui, vai ser uma família melhor. Eles não são pessoas ruins, eu vou sentir muita falta das minhas kids, apesar de eu estar apanhando já das minhas kids aqui frequentemente nessas últimas semanas. Não tem sido fácil, mas eu não tô desistindo por causa delas, por causa do estresse, eu tô desistindo realmente por causa da mãe. E independente de qual seja a minha sentença, eu vou estar bem, porque antes eu voltar pro Brasil e ser uma pessoa, sei lá, ser quem eu era, do que eu ficar aqui chorando por mais 8 meses. Então, eu decidi me arriscar. E, gente, ficou muito longo esse vídeo, desculpa, mas, né, perrengue de novo, Samantha e tudo mais. Espero que vocês não tenham desistido de assistir esse vídeo até o final. O que eu digo assim, eu ainda não tenho muito pra falar sobre esse segundo rematch, minha experiência, mas eu vou fazer um outro vídeo contando, no final das contas, qual foi o resultado, onde fui parar, pra vocês terem uma ideia. Mas tem muita gente que achou uma família muito bacana depois do rematch e disse que vale a pena. E, gente, eu não queria ficar no e se? Passar, sabe, mais 8 meses aqui, terminar meu ano, não ter perdido um ano da minha vida, não tendo sido um ano feliz. Tem, claro, meus momentos felizes, não vou ser hipócrita, tipo... Mas quando eu parei pra pensar, eu tô olhando pro meu mural, aquele mural de fotos que eu mostrei pra vocês no tour pelo quarto. Tem muitos momentos bacanas neles e eu lembro de cada detalhe. Tem muitos sorrisos nas fotos e eles não são falsos, mas são sempre de momentos que eu estou fora dessa casa. E eu não queria, tipo assim, comparar quantos finais de semana são, tipo, 2 dias comparado a outros 5 de trabalho. Isso é muito pouco, entendeu? Eu não queria viver só feliz ao final de semana ou quando eu tô off, sendo que a maior parte do meu tempo eu tô com a família e eu não tô feliz. Então, eu decidi me arriscar, seja qual for a minha sentença, e eu entreguei nas mãos de Deus. Então, vamos ver qual vai ser dessa vez. Desculpa pelo vídeo tão longo, pela novela. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.